Abra sua Bíblia, segundo Pedro, segundo livro de Pedro. Quero dizer para você novamente que hoje pela manhã aqui eu fui muito abençoado pela palavra que veio ao nosso coração hoje. Você sabe que quando o pastor reúne a igreja, hoje de manhã nós tínhamos um povo muito abençoado aqui pela manhã. E quando a gente reúne a igreja, nós pastores, acho que o pastor Marcelo pensa assim também, que a gente já, nas nossas conversas, a gente deixa entender isso um para o outro. Quando a gente reúne a igreja, é muito importante que, quando a igreja está reunida, e o dia da ceia, embora ele seja um dia igual a outro culto qualquer, mas é um dia que a gente toca em determinados assuntos, e a gente gosta de falar sobre vida de igreja, como que a gente deveria se comportar, não é? E hoje, assim pela manhã, foi um tempo de reflexão, onde o pastor Marcelo falou aqui sobre aqueles, o nosso folder dos propósitos para 2021, e ele pegou todos aqueles temas, né? A família, o espiritual, o intelectual, o ministério, e ele refletiu aqui conosco aqui, fazendo-nos entender a responsabilidade que nós temos em estarmos não só sonhando, mas sobretudo trabalhando pelo sonho. Porque a gente precisa trabalhar pelo sonho, trabalhar por aquilo que a gente acredita. Tudo aquilo que você acredita, você precisa trabalhar por aquilo. O Senhor Deus, Ele promete abençoar aquilo que você colocar a mão. Do trabalho da mão vai comer. Tudo que fizer prosperará, mas tem que fazer, tem que fazer. Então essa manhã foi esse tempo de reflexão. E quando a gente reúne a igreja nesses dias, a gente gosta de falar sobre o crescimento que nós como cristãos devemos ter no nosso dia a dia. É sobre isso que eu quero hoje conversar um pouco com você. Por isso eu pedi para você abrir segundo Pedro 1, diz assim desde o verso 1: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. A carta que Pedro aqui escreve, Pedro, esse mesmo que andou com Jesus, esse mesmo que caminhou com Jesus, escreve a sua carta. E ele começa dizendo: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Quando ele usa a palavra escravo, é porque ele se considerava dessa maneira. Não era porque Jesus o fazia um escravo, não, ele se considerava um escravo, e um escravo livre. Ele era um escravo livre. Ele servia por prazer,
E ele se sentia dessa maneira, e ele dizia: eu escrevo essa carta para que vocês compartilhem de nossa preciosa fé. O que Pedro estava querendo dizer àqueles irmãos? Pedro estava querendo dizer àqueles irmãos que eles deveriam compartilhar a fé que foi lhes dada, que eles deveriam levar a fé a outras pessoas, que eles deveriam compartilhar a fé que eles tinham em seus corações. E aí Pedro continua. Pedro diz que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que vocês crescem no conhecimento de Deus. Parece-me que o conhecimento de Deus, quanto mais conhecimento você vai tendo de Deus, mais da graça você vai entendendo, e mais da paz de Deus você desfruta. Quanto mais você vai conhecendo de Deus, quanto mais você vai buscando de Deus, mais então dessa paz e dessa graça você desfruta na sua vida, por causa de Jesus, o nosso Senhor. E aí ele continua dizendo que Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. E aqui eu volto a usar uma linguagem que eu uso muito com vocês aqui. Eu falo que Deus não é injusto. Tudo que Deus pede de nós, quando Deus pede da gente algo, quando Deus requer algo de nós, Ele nos arma e nos condiciona para a gente poder dar isso para Ele. O Senhor nosso Deus jamais vai pedir de você alguma coisa que você não possa dar a Ele. Aquilo que Deus pede de você é porque você tem isso para oferecer a Ele, porque você tem isso para dar a Ele. Esse era o entendimento de Pedro. Com o seu poder divino, Ele nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E aí ele diz: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Nós temos muitas promessas de Deus para a nossa vida, promessas estas que Deus quer realizá-las, promessas essas que Deus quer realizá-las. Um dia uma pessoa me perguntando, é claro, em estudos bíblicos, a pessoa me perguntou: pastor, Deus cumpre todas as promessas? Eu falei: Deus quer cumprir todas as promessas. Aí ele me fez uma pergunta: é possível Deus não cumprir uma promessa? Eu falei: a promessa que Deus faz a nível pessoal a todos nós, tem a parte que nos cabe. Tem a parte que nos cabe. E nós precisamos nos submeter e nos sujeitar àquilo que Deus nos coloca com respeito à promessa. Em Deuteronômio 28, ele fez uma promessa ao povo de Israel, não fez? Olha, ele falou assim: se vocês me obedecerem e andarem nos meus caminhos, estas bênçãos vão acompanhar vocês. Mas tinha que obedecer, andar no caminho, andar na presença de Deus, andar com Deus. O povo de Israel, se andasse na direção da nuvem de glória, e se andasse na direção daquela coluna de fogo, eles teriam direção em todo o deserto. Mas eles tinham que se submeter àquilo. E não é diferente hoje. Isso não mudou hoje. As promessas de Deus, Deus quer realizar suas promessas em nossas vidas. E eu sempre digo que quem compromete as promessas de Deus na vida é a pessoa mesmo. Somos nós mesmos, com as nossas atitudes do dia a dia. Vamos abrindo mão das coisas eternas. A pessoa vai abrindo mão de coisas que são eternas, de coisas que ela deveria valorizar, de coisas que ela deveria cuidar, e ela vai abrindo mão, vai abrindo mão, vai abrindo mão, e consequentemente ela colhe os resultados por ter aberto mão de algumas coisas que ela não deveria abrir mão. Então aqui Pedro vai escrevendo, e Pedro fala: olha, há promessas para a nossa vida, há muitas promessas da parte de Deus, sabe? E é por causa da sua glória e excelência que Ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. A nossa relação com a palavra de Deus é poderosa, gente. Jesus um dia chegou aos discípulos. Jesus estava lavando os pés de seus discípulos, e Pedro chega, né? Pedro chega e diz: Jesus, o Senhor está lavando o pé desses marmanjos aí, o Senhor não precisa fazer isso, é nós que precisamos lavar os seus pés. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro,
é o seguinte, eu estou fazendo isso para que vocês tenham parte comigo. Aí Pedro disse para ele, então me lava o corpo inteiro. Jesus falou, Pedro, você não está entendendo de novo. Pedro, vocês que têm parte comigo, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos ministro. A palavra que eu trago a vocês, Pedro, essa palavra que eu trago a vocês, ela já limpa vocês, ela já lava vocês. Então, é necessário só que eu lave os pés de vocês. Jesus estava querendo dar uma lição ali de humildade, querendo dar uma lição de serviço, mostrar para eles a relação de servo e senhor, senhor e servo, como deveria ser. E Jesus ensina que a palavra que eu vos tenho ministrado, é ela que vos abençoa. Lá em João 17, Jesus já faz uma oração, e na oração que Jesus faz, Jesus diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Então a palavra santifica as nossas vidas. A relação que a gente vai tendo com a palavra de Deus, ela vai transformando a nossa vida, vai transformando o nosso coração, vai mudando as nossas vidas. Ela vai mudando. Quanto mais relacionamento você vai tendo com Deus, através da sua palavra, quanto mais comunhão você vai tendo com Deus através da sua palavra, você vai sendo o que? Santificado pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de te transformar, tem o poder de limpar você, tem o poder de santificar você. Por isso Jesus falou aos discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu prego para vocês, pelo ensinamento que eu vos dou, vocês estão limpos. Então a palavra vai limpando a gente, está dando para entender, amém ou não amém? Então a palavra vai limpando. Então você recebeu palavra, você recebeu a fé. E aí você tem a fé, você vive a fé que foi gerada pela palavra de Deus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé veio, a fé, ela fez com que você participasse da natureza divina. A natureza divina, por meio da palavra de Deus agora, ela opera em nós, ela trabalha em nós. Tiago usa a linguagem assim, a palavra em vós implantada é poderosa para salvar a vossa alma, para transformar a vossa alma. A palavra em vós implantada. A palavra em vós implantada. Então a palavra está sendo implantada em nós. Esta noite aqui, o Senhor está implantando a sua palavra em nós. Por isso que é importante você estar aqui. Se você não estivesse no templo hoje, ou se você, aqueles que estão nos acompanhando, que estão ali, separaram um lugar e estão nos acompanhando, se não fizessem desse momento um momento de crescimento espiritual, ele não seria um momento tão bom, talvez como qualquer um outro, para crescimento espiritual, porque você está crescendo. Essa noite aqui você pode não perceber, mas você está desenvolvendo a sua vida, você está crescendo em Deus. Você está em Cristo, desenvolvendo a sua vida espiritual, é em Cristo. Então você está crescendo. E aí, ele continua a linguagem. E no verso 5, Pedro diz assim, diante de tudo isso o quê? Da natureza divina, do poder divino, das promessas de Deus em nossa vida. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas de Deus. Olha a nossa parte. Esforce-se ao máximo para você corresponder àquilo que Deus está falando, às promessas de Deus, à direção de Deus, àquilo que Deus coloca como direção para a sua vida. Sabe, se esforce ao máximo para que você corresponda a estas promessas. E aí, Pedro, no desejo de que os seus filhos na fé e de que aqueles irmãos desenvolvessem fé, ele começa a dizer que eles deveriam acrescentar algumas coisas à sua vida de fé. Eles deveriam crescer. Gente, nós precisamos crescer. Você precisa crescer. Eu preciso crescer. Todos nós precisamos estar crescendo. A gente não pode, qualquer pai aqui, que tem filhos e o seu filho nasceu, seu filho está desenvolvendo, e se você percebe que o seu filho não está desenvolvendo em alguma área, o que você faz? Você procura um profissional da área
para que então seja diagnosticada a causa dele não estar crescendo. Seja lá no aspecto emocional, no aspecto físico, enfim, ele precisa desenvolver, todos nós precisamos desenvolver. A gente precisa estar crescendo. A mesma coisa é Deus, Deus também espera isso da gente. Deus espera que a gente vá crescendo. É claro, é todo mundo que vai crescer de uma mesma maneira, é todo mundo que vai atender ao mesmo talento. Não, talento é uma coisa individual de cada um de nós. Você vai crescer em Deus dentro daquilo que Deus colocou para a tua vida, daquilo que Deus fez você ser, a sua individualidade, o teu jeito. A gente não precisa ser igual, ninguém precisa ser igual, mas a gente precisa estar crescendo. Ninguém é igual. Eu não conseguiria hoje cantar como os meus irmãos cantaram aqui, eu não conseguiria tocar como os meus irmãos tocaram aqui, eu não conseguiria ficar nesse teclado como o Lucas fica, eu não conseguiria. E é tão bom a gente juntar as nossas forças e a gente fazer disso um trabalho em equipe e crescermos juntos. E nós estamos crescendo, estamos avançando. E o conselho dele aqui é que você deve acrescentar a sua fé. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu quero que vocês se esforcem ao máximo para corresponder às promessas. E aí ele começa a colocar aquilo que Deus quer que nós desenvolvamos na vida. E aí ele começa, de uma maneira bem rápida, eu vou falar isso com você. Ele diz, acrescente a sua fé. Você diz para mim, pastor, olha, Deus plantou fé no meu coração. Hoje, pastor, eu tenho alegria de estar na casa de Deus, eu tenho alegria de estar na igreja, eu tenho alegria de estar com os meus irmãos na fé, eu tenho alegria de vir ao culto, eu tenho alegria de estar no templo, eu tenho alegria de me envolver com as coisas espirituais. Hoje, pastor, eu posso dizer que eu sou um homem de fé, e você, mulher, diz que você é uma mulher de fé. E graças a Deus por isso. Mas a nossa fé, nós precisamos, segundo Pedro aqui, ele está dizendo que nós precisamos acrescentar à nossa fé algumas coisas. E aí ele começa a dizer aqui, ó, acrescente à sua fé a moral. Acrescente à sua fé a moral. Ele fala que não basta a pessoa viver a fé, ela tem que desenvolver na vida dela a moral, ou seja, ela precisa desenvolver na vida dela o caráter de Deus. Ela precisa desenvolver na vida dela o caráter do Pai, o caráter do céu. Porque quando você pensa, talvez a palavra moral aqui, para alguns, ela soa até muito forte. Mas ele está dizendo, ó, acrescente a sua fé, tenha a sua fé, viva a sua fé, mas desenvolva ao mesmo tempo o caráter de Deus na tua vida. Desenvolva o caráter de Deus, desenvolva isso, sabe, a cada dia. Desenvolva, e você precisa, se tem algo que nós necessitamos urgentemente, é desenvolver esse caráter nas nossas vidas, gente. Você sabe que, humanamente falando, todo filho ele tem características do pai, não tem mesmo? Todo filho tem características do pai. Observe um pai e um filho para você ver. Eles têm as mesmas características, em algumas coisas são parecidíssimos. O jeitão de andar, o jeitão de falar, o jeitão de se comportar, são muito parecidos. E aquele que é filho de Deus também, ele precisa ter características do pai na sua vida. Ele precisa ter características do pai no seu viver. E aí ele segue falando que você precisa acrescentar a fé, acrescentar a sua fé à excelência moral. A sua excelência moral você deve acrescentar o quê? O conhecimento. Você precisa estar crescendo em Cristo, buscar crescimento em Deus. Por isso que o profeta Oséias fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Às vezes a gente chega num nível que a gente acha assim, a gente já chegou. Não, gente, tem muita coisa para a gente estar desenvolvendo, estar crescendo ainda. Agora, a gente não cresce de uma maneira automática, o crescimento ele é provocado. A gente provoca o crescimento. E a gente provoca o crescimento através daquilo que Pedro falou aqui, esforcem-se.
O esforço somos nós que fazemos. É você que vai pagar esse preço, se é que podemos chamar isso de pagar preço. Porque a gente se esforça por tanta coisa, não é verdade, gente? A gente se esforça por tanta coisa. Por que então não nos esforçarmos a nível espiritual também, para crescermos no conhecimento de Deus, para crescermos no conhecimento de nosso Senhor, para crescermos no conhecimento do nosso Deus? Por que nós não podemos fazer isso? Por que você ou eu não podemos nos dedicar a isso de alguma maneira? Qual é a melhor maneira? Qual é a melhor maneira que você aprende? Porque a gente sabe que quando a gente pensa em aprendizado, nós temos as maneiras mais convencionais de se aprender, mas na verdade cada pessoa aprende de uma maneira, aprende de um jeito, e você tem que descobrir o teu jeito de aprender. Você tem que descobrir o teu jeito de aprender, de desenvolver. Eu conheço pessoas que eu tive a oportunidade de ver um escritor e de ler alguns livros dele, e ele escrevendo é muito bom de ler os seus livros. E esse escritor, quando ele fala com a gente, é difícil da gente entender ele falando. É fácil a gente entender ele escrevendo, mas é difícil de entender ele falando. Ele não consegue te prender tanto como ele prende escrevendo. É uma maneira, e vendo ele um dia falar para líderes, ele falou assim, olha, realmente, o que eu mais gosto é escrever. Eu não gosto de pegar um microfone e falar, eu falo, mas se você perguntar para mim, como que eu consigo transmitir o meu conhecimento, eu consigo transmitir o meu conhecimento escrevendo. Então, aprender também não é diferente. Cada um tem um jeito de aprender. Às vezes a gente quer engessar alguma coisa, e quando a gente se engessa, a gente não consegue, de repente, desenvolver da melhor maneira. Você tem que descobrir a melhor maneira. Eu gosto de ler, eu gosto de falar com som ao fundo. Se eu estou lendo, tem que ter um fundo, não pode ter muito barulho. Tem gente que quer silêncio total, porque é só assim que ele aprende. O pastor Marcelo gosta de silêncio total. Eu ando com ele, ele gosta de silêncio. Cada um tem uma maneira. Então, gente, quando a gente pensa em conhecimento, você tem que descobrir a melhor maneira de você crescer em Deus. Qual a melhor maneira? Quais são os exercícios que você tem feito para o seu crescimento espiritual? Sabe, para o seu crescimento. Acrescente a sua fé, a excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao conhecimento que você tem que colocar nele equilíbrio. Porque conhecimento sem equilíbrio gera extremismo. Tem que ter equilíbrio, gente. Aliás, a gente está vivendo num mundo tão desequilibrado, vocês me desculpem, mas é. O nosso mundo é desequilibrado, gente. É difícil você ficar no meio das coisas aqui, se equilibrando, lá e cá, percebendo tudo, e tomando decisões corretas ou decisões sensatas, usando bom senso. Uma das coisas que eu tenho visto na vida de Jesus é que Jesus, ele usou o bom senso em vários momentos da sua vida. Em vários momentos ele usou bom senso. Então o nosso conhecimento, ele precisa ser um conhecimento que seja carregado de domínio próprio. Às vezes Deus tem dado a nós a capacidade de conhecer, a capacidade de compreender, a capacidade de estar desenvolvendo conhecimento, mas a gente não coloca uma qualidade dentro, mais uma qualidade dentro disso, que seria domínio próprio, o equilíbrio. É necessário haver equilíbrio de nossa parte. E quando penso em equilíbrio, já houve um tempo em que uma pessoa de fé cristã, ela era intolerante ao extremo. Ela não conseguia ouvir o outro lado, escutar o outro lado. Por outro lado, hoje, nós vivemos o outro extremo.
que se ouve demais, que não se tem valores absolutos, e aí as coisas vão ficando um tanto que difíceis. Mas é importante a gente trazer para a vida domínio próprio, equilíbrio, equilibrar o nosso conhecimento, equilibrar aquilo que Deus nos deu, sabe? Isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso viver. Ao seu conhecimento, acrescente domínio próprio, acrescenta isso, acrescente domínio próprio ao seu conhecimento, né? Inclusive, quando a gente pensa em domínio próprio, a gente pensa em uma vida saudável, a nível emocional. E quando a gente pensa em domínio próprio, a gente pensa em Gálatas, que fala que o domínio próprio é um dos frutos que o Espírito quer produzir em nós. O fruto do Espírito é domínio próprio. Quantas pessoas desequilibradas, elas, sabe, vão se desequilibrando, não tem domínio, não tem equilíbrio nas suas colocações, na sua maneira de pensar, não consegue refletir sobre um ponto de vista diferente do dela, falta equilíbrio. Falta equilíbrio, e faltando equilíbrio, falta uma série de coisas, gente. Então, ele está falando, ele está conversando com os irmãos, escrevendo essa carta aos irmãos, e ele está dizendo, gente, eu quero que vocês desenvolvam isso na vida de vocês, mantenham-se equilibrados, evitem os extremos. O extremo é perigoso, o extremo nos adoece, gente. O extremo vai deixando a pessoa doente. Não seja um extremista. Os extremos são perigosos, e você sabe hoje, eu estou falando com gente inteligente aqui que está percebendo isso todo dia nos meios de comunicação. É extremo para todo lado, é extremista para todo lado, tanto para a banda de lá como para a banda de cá. E pouca gente equilibrada como deveria ser. Pelo menos é isso que eu percebo nas Escrituras. Mantenha-se equilibrado, evite os extremos. E aí ele fala para você fazer o que também? Para você perseverar. Ele fala, né, para você associar ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio que você associe a perseverança. A perseverança é a capacidade de insistir no momento mais difícil. Isso é perseverança. Não é sempre que é exigido de nós isso, mas há momentos na vida que se exige isso da gente. Há momentos que você será exigido. Porque muita gente desiste? Porque ela não se comprometeu com essa palavra perseverança. Porque tem horas que vai ser mais difícil, gente. Tem horas que não vai ser fácil. Tem horas que você será tentado a desistir. Tem horas que você vai ser tentado a abrir mão de tudo, a largar tudo. Tem horas que você vai ser tentado a cair fora. Tem horas que você vai ser tentado a abandonar. Mas você está aprendendo pelas Escrituras que você precisa ser perseverante. É só você, quando você começa a conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, você começa a perceber essa palavra perseverança em muitas passagens bíblicas, em muitos contextos bíblicos. O próprio Jesus disse que o reino de Deus, ele é obtido, o reino de Deus, ele é conquistado com o quê? Com esforço, com perseverança. Jesus falou, aquele que quiser ser meu discípulo, vai ter que ser perseverante. Por quê? Porque estreita é a porta que conduz à vida, e pouca gente entra por ela. Então você vai ter que perseverar nos princípios, perseverar na fé, perseverar na moral, perseverar no conhecimento. Tem momentos que você será mais exigido, talvez você já esteja sendo. Talvez o ano mal tenha começado para você, mas você já está sendo exigido. E saiba que se Deus está permitindo que você seja exigido, é porque você tem dentro de você essa capacidade. E essa capacidade que Deus lhe deu, ela vai ser percebida por você. E quanto mais você persevera, mais você amadurece. Porque na visão do apóstolo Paulo, a perseverança ia produzir o que na gente? Experiência.
É a perseverança que produz em você experiência. É a capacidade que você tem de ir um pouco mais longe na hora adversa, é que vai te dar experiências formidáveis para a vida. A gente não tem experiência no parque de diversão, gente. No parque de diversão a gente se diverte. As maiores experiências nossas estão nos desertos. Os desertos são lugares de experiência. O deserto é o lugar onde a gente vê a água brotar da rocha. O deserto é o lugar onde a gente vê o mar abrir. O deserto é o lugar onde a gente vê o poço jorrar água. O deserto é o lugar onde a gente vê a farinha multiplicar, o azeite multiplicar. O deserto é o lugar onde a gente vê Deus agir. É o deserto. Por isso que eu gosto de Isaías 58:11, né? Quando fala lá que o Senhor te guiará continuamente, o Senhor fartará a tua alma, até em lugares secos e áridos, e você vai ser como um jardim regado, plantado pelo Senhor, cujas águas jamais vão secar. Então, a perseverança, talvez você esteja sendo exigido já nesses dias. Pastor, eu estou tendo que perseverar, porque olha, já deu vontade de chutar o balde, de jogar tudo para o alto, já deu vontade, mas dá mesmo, gente, tem hora que dá essa vontade. Por quê? Porque somos seres humanos. Hoje pela manhã, conversando com um determinado irmão, que está passando por um diagnóstico muito difícil, e aqui do hall de entrada, a gente conversou, e ele começou a chorar e disse: pastor, às vezes é tão difícil a gente se manter. Eu falei: eu sei que é. Isso é empatia, gente. Um desequilibrado vai falar: você não tem fé, rapaz. Olha a falta de domínio próprio. Isso é falta de domínio próprio, isso é desequilíbrio. Isso não é saudável. É fácil dizer que o outro não tem fé, não é? É fácil tornar a mala do outro mais pesada do que já está, não é fácil? Isso daí todo mundo faz. Empatia é o que as pessoas menos têm, infelizmente, irmãos. Sabe? E esse irmão, os olhos dele marejaram de água, ele derramou algumas lágrimas da minha presença. Eu coloquei a mão no ombro dele e disse: vai firme, ânimo, força, coragem, vamos para frente, a gente está junto e vai dar tudo certo, porque é assim. Então a perseverança, ela exige de nós. O tempo vai exigir perseverança de você, sabe? Então persevere. E ele fala: olha, o domínio próprio, você associa perseverança ao teu domínio próprio, a tua capacidade de equilíbrio, ela precisa ser regrada de perseverança. E a sua perseverança, ela deve ser uma perseverança que tema a Deus. Você não persevera sem regra, você persevera com regra. Você persevera dentro da vontade de Deus. Você persevera e deve perseverar dentro do propósito de Deus, dentro do que Deus estabeleceu para a tua vida. O mal dos homens é esse, gente. O cara é até perseverante, mas ele persevera do jeito errado. Ele até luta, mas luta do jeito errado. Ele persevera do lado errado. A gente podia citar um cara aqui que perseverou, mas do jeito errado. Foi Jonas, não é? Ele perseverou para fugir. O Jonas era um cara que eu vou te dizer, ele era obstinado, mas para fugir, ele quis fugir de Deus. E olha como é que Deus trouxe ele de volta, né? Viveu coisas que devia nunca viver, mas viveu. E por que viveu? Viveu porque foi teimoso, porque não perseverou do jeito mais adequado, ou do jeito que Deus queria que ele perseverasse. Porque Deus tem um jeito, Deus quer que a gente corra de uma maneira correta. Paulo disse isso, não disse? Paulo, ele fala isso, falou que, olha, nós não podemos correr de qualquer jeito, gente. Nós temos que correr com clareza, com objetivo. A gente precisa correr com propósitos
bem definidos. A gente precisa correr com com a motivação correta, com a motivação certa. A gente precisa correr desse jeito. Porque um atleta não corre no estádio de qualquer jeito. Ele corre com propósitos estabelecidos. Ele corre depois de muito treinamento. Ele corre depois de muita preparação. Então, ele diz que a perseverança, ela precisa também ser dotada de devoção a Deus. De devoção a Deus. Sabe? De você ser perseverante. E quando penso em devoção a Deus, eu penso de uma santidade verdadeira. Essa palavra santidade assusta muita gente, né? Tem gente que, santidade. Gente, santidade é você ter uma vida consagrada a Deus. É isso. Deus não é contra tudo que o ser humano faz. Deus é contra o pecado. Deus é contra aquilo que destrói o próprio homem. Deus é contra aquilo que provoca uma deformação na vida do homem. Deus é contra o pecado, porque o pecado deforma, o pecado destrói. No livro de Provérbios há uma menção que diz assim, que aquele que peca violenta a própria alma. Então a gente tem que ter o quê? Uma consciência de uma santidade livre de hipocrisia. Viver uma santidade verdadeira, uma santidade que agrade a Deus. Eu sou de um tempo na igreja que parece-me que para algumas pessoas, santidade era andar de cara feia. As pessoas entendiam santidade como cara feia. As pessoas entendiam santidade com vestimenta. As pessoas entendiam santidade como terno, como gravata, como Bíblia debaixo do braço. Eu venho de um tempo assim. E as pessoas entendiam santidade com usos e costumes que se desgastam com o tempo. A santidade era isso. E graças a Deus eu já compreendi desde cedo que a santidade tem a ver com o estilo de vida que a gente tem. Que a santidade tem a ver com o dia a dia da gente. A santidade tem a ver com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente age no dia a dia. A santidade tem a ver com uma vida parecida com Jesus. Isso é ter santidade. Jesus, ele foi santo em todos os seus dias de passagem terrena aqui. Ele foi santo. E ele se relacionava com as pessoas, ele influenciava as pessoas, quando ele se envolvia com as pessoas tinham vontade de servir a Deus por causa dele. Por quê? Por causa da santidade. A santidade era vivida. A igreja primitiva, a igreja que iniciou lá, eles eram uma igreja que tinha tanta santidade nela, que a igreja caía na simpatia das pessoas por causa da vida diferente que eles tinham. A vida era tão diferente, era tão abençoada, era tão santa a vida, que as pessoas olhavam e as pessoas amavam aquela igreja, porque aquela igreja comunicavam santidade sem arrogância, comunicavam santidade sem acusação, comunicavam santidade como uma possibilidade de vida para o outro. E é isso que a gente tem que viver. É tão bom quando você se aproxima de uma pessoa que tem uma santidade verdadeira. Porque a pessoa que traz santidade dentro dela, ela influencia o meio que ela está. Ela contagia o meio que ela está. Ela é diferente, sem nenhum esforço. Ela é. Ela é o que é. Ela passa o que é. Sabe? Ela exala aquilo. Sai dos poros dela a santidade, porque a santidade é um estilo de vida. Eu me pareço com Jesus. Você se parece com Jesus. E à medida que você se parece com Jesus, você vai então desenvolvendo o caráter de Deus na sua vida. E aí essa santidade, ela começa a tomar conta da sua vida. Certifique-se de que a sua vida, ela está livre de uma santidade hipócrita. Porque tem gente que vive cobrando tudo de todo mundo. E vive para cobrar. Se a gente vivesse para viver. Quando a gente vive para viver, a nossa vida se torna um testemunho vivo.
Sabe, eu sempre falo isso para as pessoas, ó, cuide menos da vida dos outros e cuide da sua, no bom sentido. Por favor, é no bom sentido. Amém, gente? Amém ou não amém? Porque tem gente que fala, que cuida da vida do outro no mau sentido dela. Tem que cuidar da vida do outro no bom sentido. E a melhor maneira de cuidar de alguém é através do nosso bom exemplo. Né? O nosso bom exemplo por si só, ele cuida do outro, porque isso gera credibilidade. Isso gera confiança, isso gera vida. Então ele vai falando, ele fala, olha, ao domínio próprio, perseverança, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. E aí ele termina dizendo assim no verso 8, né? Quanto mais crescerem essas coisas em vocês, mais produtíveis e úteis vocês serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus. Você não quer ser útil? Olha como a gente se torna útil, está vendo? Olha que simplicidade. A gente se torna útil à medida que a gente vive a fé com excelência moral, à medida que a gente vive a excelência moral com conhecimento, à medida que a gente vive o conhecimento com domínio próprio, com equilíbrio, à medida que a gente persevera, à medida que a gente tem temor de Deus, à medida que a gente age com fraternidade, com amor. Ele está dizendo aqui, ó, essas coisas vão fazer de vocês gente mais produtiva. E é claro que eu volto a dizer para você, que Pedro, quando ele está escrevendo isso, ele está escrevendo isso a um grupo de gente que crê em Cristo como seu Salvador e Senhor. E eu estou falando com um grupo hoje que crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém ou não amém? Então nós cremos nele como nosso Salvador. Então nós dependemos de Deus para viver isso. Aliás, a gente depende de Deus para tudo. Por mais que o ser humano diga, não, eu não dependo de Deus. Ele sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Ele não sabe nem o que ele está falando, não tem nem consciência do que ele está falando. Então, se você levar essa lista de coisas que está aqui, ó, coisa simples, está aqui, ó, nem precisava ter pregado, era só ler para você, que nem diz um cara uma vez, eu não vou nem pregar, gente, porque está tudo explicado aqui, leitura que a gente fez, mas está aqui, ó. Então, se você levar a sério essa lista de coisas, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tem tanta gente querendo mudar. E você não vai mudar se você não mudar algumas coisas. As mudanças, elas acontecem porque a gente decide algumas coisas. A história que você conta é mais ou menos as decisões que você toma. As decisões que a gente toma. Então você não será a mesma pessoa que era no passado. E certamente, se você viver essas verdades, você nunca vai viver uma vida entediada. Gente, eu nunca me entediei da vida cristã. Nunca. Sabia? Nunca. Pastor, o senhor já ficou entediado com a vida cristã? Eu nunca. Eu já fiquei entediado de pessoas. Agora, da vida cristã, não. A vida cristã é uma bênção. Viver com Jesus é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. São 37 anos que eu tenho alegria de estar dentro de uma igreja, tenho alegria de partilhar minha fé com os irmãos, tenho alegria de fazer amigos na igreja, tenho tantos amigos na igreja, gente. Esses dias atrás a gente estava em casa, e eu tenho o costume de estar assim em casa, ó, aquela pessoa lá, gente boa. Aí o Felipe falou assim para mim, pai, quem não é gente boa para você? Quem não é gente boa para você? Até quem não é, o senhor fala que é. Felipe falou para mim, não, meu filho, não é assim. Mas por quê? Porque a vida cristã, gente, e eu já vi de tudo eu já vi um pouco. Eu acho que de tudo já vi um pouco. Eu acho que de tudo, não sei. Mas já vi tanta coisa acontecer, já vi tanta coisa para me desanimar, tanta coisa para cair fora, tanta coisa para desistir. Ontem eu conversava com o pastor Marcelo, falava sobre isso. Já vivi situações da minha vida que eu falei, puxa vida, acho que eu vou, sabe? Mas entediado de vida cristã, de vida com Deus, jamais. Então, se você quer viver uma vida desse jeito, olha aqui, ó, está tudo aqui à sua disposição. Eu queria chamar os músicos para vir aqui, para já estarmos juntos aqui em cima. Queria que você ficasse de pé.